Gravando. Olá pessoal, hoje estou aqui para falar um pouco sobre o filo Arthropoda, um filo de invertebrados que agrega uma quantidade tão grande de animais que é impossível falar de todos eles num único encontro. Então eu vou começar a falar sobre os artrópodes e depois a gente vai continuar em outros momentos, tá ok? Para começar, vamos fazer uma apresentação desse grupo, dos artrópodes. A palavra artrópode quer dizer patas articuladas, articulações nas patas. Esses animais, eles são dotados de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É um esqueleto do lado de fora. O exoesqueleto funciona como uma armadura. Então esse exoesqueleto, ele tem que ser uma proteção para o animal. Então, ao invés de ter um esqueleto interno, ele tem um esqueleto externo. Aqui eu quero mostrar para vocês alguma coisa nesse sentido. Vejam aqui. Isso aqui são exoesqueletos, sem nada dentro. São exoesqueletos de cigarra. Esses exoesqueletos, eles são abandonados pela cigarra quando elas têm que trocar o seu exoesqueleto para poder crescer. Olha só, gente, que coisa! Como é que um animal vai crescer se ele está com um exoesqueleto vestindo o corpo dele como se fosse uma armadura? É bem difícil, né? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que abandonar o exoesqueleto, sair do exoesqueleto para poder crescer um pouquinho e depois ele produz um novo exoesqueleto. Esse fenômeno chama-se ecdise. Essas cigarras fizeram ecdise. Elas largaram o esqueleto velho, adquiriram um novo esqueleto, mas antes do novo esqueleto estar sequinho, elas puderam crescer um pouco. A gente fala que esse exoesqueleto é quitinoso. O que é quitina? Quitina é um açúcar, é um polissacarídeo. É um açúcar que serve para fazer uma proteção, é um açúcar que não é consumido pelo animal, mas forma essa roupa, essa armadura interessante para esses tipos que usam como esqueleto. No caso, aqui eu tenho alguns para mostrar para vocês. Eu falo que aqui o corpo deles é metamerizado. O que é metamerizado? É um corpo dividido em vários segmentos. Fica igual uma armadura. Daquelas armaduras medievais, eram necessárias articulações para poder fazer os movimentos do corpo. Então esses animais também têm as articulações. Então essas articulações, elas são divisões e que servem para locomoção. Então essas divisões do corpo nós chamamos de metâmeros. São vários segmentos metamerizados dele. A simetria é bilateral, são também triblásticos, 3 folhetos germinativos e são também celomatos. Assim a gente começa a falar dos artrópodes. Então esses artrópodes, eles são animais que fazem parte de um filo que é muito numeroso, como eu já falei para vocês. Você pode encontrar artrópodes em meio aquático e em meio terrestre. Os artrópodes, eles estão divididos em algumas classes. E aí nós vamos ver algumas dessas classes aqui. Crustácea, né, que é a classe dos crustáceos, Chelicerata, que são os aracnídeos, né? Unirania, que são os insetos, quilópodos e diplópodos. Para fazer essa classificação, o critério usado é a organização do corpo e o número de apêndices articulados. Então a gente vai ver isso com mais calma depois. Então, conforme eu mostrei ali, agora eu vou mostrar aqui. Olha só, este aqui, este é um inseto. Este inseto, Urinamia, né?
junto com os insetos, dos quais fazem parte também estas cigarras, a gente tem também os quilópodos, que são estes aqui. Olha essa lacraia. Esta lacraia, conhecida também como centopeia, ela é um quilópodo, tá? Um animal que tem o corpo segmentado e um par de patas por segmento, por anel. Esse animal especificamente, ele pode caçar. Ele tem garras nas extremidades e ele pode envenenar a sua presa e ele vai comer, por exemplo, insetos. Aqui eu tenho outra, só para você ter uma ideia da distribuição das patinhas no corpo dele. Então esse aqui é um quilópodo. Então, insetos, quilópodos e diplópodos. Diplópodos, né? Também conhecido como piolho de cobra ou embuá. Este aqui, ele não precisa ter veneno, porque ele é herbívoro. Vive no chão, embaixo de folhas, se alimenta de vegetais, e esses vegetais restos, como humus, aqueles vegetais, aquelas folhas que caem no solo e vão apodrecendo, pois bem, ele se alimenta desse tipo de material, né? Tem 2 patas de cada lado por segmento, ou seja, 4 patas por segmento. Então esse aqui é um diplópodo, ok? Este aqui é um crustáceo. Olha só, crustáceo. O crustáceo, como caranguejo, aqui ó, o siri, outro crustáceo, e aqui um camarão, outro crustáceo. Todos esses crustáceos são aquáticos, mas tem crustáceo também que vive em terra firme. O tatuzinho de jardim é um deles. O tatuzinho de jardim é um crustáceo que vive fora da água. Bom, e aqui, gente, nós temos os aracnídeos, né? Os aracnídeos. Chelicerata, tá? Chelicerata. Vem da parte do corpo deles chamada quelícera. No caso da aranha, a quelícera são 2 patas modificadas que ficam próximas da boca, mas que estão ligadas a glândulas de veneno. Pelas quelíceras, elas injetam o veneno, né? Outro que tem quelícera, mas não injeta veneno, é o escorpião. O escorpião tem na parte de trás uma estrutura chamada de telso, onde fica uma glândula de veneno. E na pontinha dessa glândula de veneno, uma estrutura chamada aguilhão. Por esse aguilhão, ele injeta o veneno. A quelícera do escorpião serve para manipular alimento. Então esses são alguns exemplos desses grupos aqui que eu mostrei, tá? O critério que a gente usa para classificar e alguns dados de anatomia e fisiologia. O que a gente pode destacar dos dados de anatomia e fisiologia? A gente sempre começa falando da digestão, né? Sistema digestivo existe, está presente, é completo. O que quer dizer completo? Boca e ânus. Além disso, esse sistema digestivo ou aparelho digestório, ele apresenta várias modificações, formando estruturas como estômago. E associado a esse estômago, existem glândulas anexas, né? Essas glândulas anexas são associadas, como é o caso do hepatopâncreas, tá? Uma associação de pâncreas e fígado. Todos eles têm uma digestão extracelular, uma digestão
fora da célula e depois uma digestão dentro da célula. Isto é importante, porque são animais bastante desenvolvidos. Alguns, como os aracnídeos, no caso da aranha, ele tem uma digestão que ainda por cima é externa ao corpo. Ou seja, as aranhas, elas podem também jogar a saliva fora, né, do corpo delas, dentro do corpo do animal, fazer uma digestão fora do corpo, para depois absorver apenas aquele caldo nutritivo do animal que ela capturou. Ok? Então aqui, vamos colocar essa situação aqui, ó. Está aqui um artrópode, especificamente um crustáceo, né? Então o crustáceo, ele vai ter um sistema digestório completo, boca e ânus. Esse tubo ou canal alimentar, ele apresenta diversas modificações, como é o caso do estômago, e glândulas associadas, como é o caso do hepatopâncreas, né? Existe também um sistema circulatório, onde o coração é dorsal e empurra um sangue, uma espécie de hemolinfa, que vai transferindo os nutrientes. Existem animais com pigmentos respiratórios e outros que não têm pigmentos respiratórios, que aí, no caso do inseto, ele não tem o sangue vermelho, né? O sistema respiratório, ele é presente, mas olha só como é que ele funciona. O crustáceo, por exemplo, tem brânquias. O inseto tem traqueias. Os aracnídeos têm filotraqueias ou pulmões foliáceos. Então é assim que se distribui o sistema respiratório desse tipo de animal. Então, se o animal é aquático, como a maioria dos crustáceos, a respiração é branquial. Quando o animal é terrestre, então vai ser, por exemplo, filotraqueal, são pulmões rudimentares, ou então vai ser apenas traqueia. O que é a traqueia? Traqueia é uma espécie de tubo, né, que se abre e cria ramificações dentro do corpo do inseto. E aí o inseto vai ter a entrada do ar por essas traqueias, que distribuem todo o oxigênio possível para todas as células do corpo. Então, nesse caso, não existe um pulmão, né? Então aqui eu mostrei para vocês alguns tipos e algumas características dos artrópodes. Mais tarde, numa outra aula, eu vou mostrar para vocês como funciona cada um deles. E a gente vai entender como esses animais são tão eficientes e eles são tão evoluídos, apesar de serem animais pré-históricos, ok? Obrigado e até a próxima.